altar do Senhor para agradecer. Ele vai tentar impedir para fazer com que não só você não venha a ter sua vida edificada, como também a igreja. Porque, como foi orado aqui pela diaconisa Kelly, o testemunho vai servir justamente para que a igreja possa contemplar a grandeza do Senhor. Né? E de ontem para hoje, eu passei por alguns probleminhas no trabalho. Hoje o dia foi terrível. Hoje eu pensei que eu ia ficar com aquela virose que está todo mundo pegando aí. Fiquei bem mal. Minha filha, que também vai participar parte desse testemunho, ficou bem mal da garganta. Eu disse, misericórdia, Senhor. Na simplicidade das coisas, a gente se olhar pelo lado espiritual, a gente consegue ver que é o inimigo se manifestando para que a gente não venha agradecer, não volte, né, como aquele leproso que voltou para agradecer ao Senhor. Né, não volte para trazer para a igreja a grandeza do Senhor, porque testemunhar é evangelizar. É trazer as boas novas que o Senhor tem para as nossas vidas. Né? Então Deus, ele derrama, tenho certeza que cada um aqui já foi abençoado pelo Senhor, já viveu experiências com o Senhor, já recebeu milagres da parte de Deus, cada um de nós. E eu tenho certeza que cada um dia vai voltar para trazer para o Senhor, né, essa gratidão e trazer esse testemunho para a edificação do povo. Então, peço já aos irmãos para abrir a Bíblia aí em Marcos, capítulo 5. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele é fiel. Deus, ele é maravilhoso. Aleluia. Não importa qual seja o seu testemunho, se pequeno ou grande, o importante é que você venha ser grato a Deus. Venha trazer para o Senhor essa gratidão, essa demonstração. E hoje eu sou grata a Deus porque de todo esse tempo que aconteceu essa situação comigo, hoje oficialmente eu estou trazendo a igreja. Porque eu sempre conto assim em pequenas reuniões ou para alguém, mas oficialmente para trazer esse testemunho, essa grandeza que Deus proporcionou na minha vida, é a primeira vez. Eu sou grata a Deus, grata ao pastor Renato que está me concedendo essa oportunidade, porque eu tenho certeza que vidas vão ser também edificadas. Amém? Amém. Glória a Deus. Marcos capítulo 5, todos acharam? Amém. A partir do versículo 22. E eis que chegou um dos principais da sinagoga por nome Jairo, e vendo-o prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está à beira da morte, rogo-te que venha e lhe impõe as mãos para que sare e viva. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou deixar até aqui para poder ter tempo para desenvolver, né, a mensagem. Essa mensagem, quando Deus falou comigo, foi justamente me fez lembrar de tudo que eu passei com a minha filha. Foi o que, né, esse principal da sinagoga, né, esse sacerdote, ele passou ali com sua filha. Eu vou trazer um testemunho que vai contar histórias de minha filha Laísa, né, que todos aqui conhecem, aonde Deus me proporcionou a viver esse milagre e essa grandeza da parte dele, aonde Deus disse que é capaz sim, porque o inimigo fez de tudo para parar, fez de tudo para que hoje ela não estivesse aqui conosco, mas Deus, ele deu vitória, para a honra e glória do Senhor Jesus. E aqui nessa passagem, né, Jairo, ele soube que Jesus estava ali, né, e Jesus era o mestre dos mestres, era o Senhor dos senhores, era o que fazia milagres, era o que trazia a resposta para a situação dele. Né? Então, Jairo era das pessoas ali bastante influenciadora, conhecido, ele era reconhecido como uma pessoa de respeito ali naquela sociedade, mas ele mesmo assim não teve medo, ele não teve orgulho, ele não teve... como é que eu posso dizer, temor que as pessoas fossem falar, né, por ele estar ali procurando Jesus.
né? Ele mesmo assim rompeu todas essas barreiras e ele foi buscar resposta em Jesus para dar vida à filha dele, né? E ali, quando ele chega a encontrar com Jesus, ele conta a situação e imediatamente Jesus foi ao encontro da sua filha para dar cura, para dar vida. Eu não vou trazer a pregação, mas eu só estou trazendo um pouquinho da introdução para que os irmãos entendam o que eu quero passar, né? Então, o que eu quero dizer é que Jairo, ele não era discípulo de Jesus, ele não fazia parte do povo de Jesus, ele era uma pessoa afastada, ele era uma pessoa que não fazia parte do povo de Deus, né? Mas mesmo assim, ele viu em Jesus essa resposta e ele foi, e ele buscou. Então, o que eu quero dizer nessa noite é, se Jesus, ele se dispôs a ajudar a Jairo, que não fazia parte do povo de Deus, será que ele não vai se dispor a nos ajudar? Que somos filhos do Senhor, que somos herdeiros, que somos servos. Será que se a gente romper as barreiras e clamar e pedir por um milagre, pedir por uma resposta, ele não vai nos ajudar? Então, com certeza, eu creio que vai. Eu tenho certeza, porque ele foi assim na minha vida. Até chegou momentos da situação que eu pensei que não iria dar certo, que já não tinha jeito, porque eu ouvi a voz do homem, mas Deus, ele disse, não, a minha voz é que está valendo. Né? Então, eu vou trazer aqui esse testemunho, eu peço para os irmãos ficarem atentos, e eu tenho certeza que com alguém Deus vai falar aqui nesta noite, e vai também edificar a igreja, em nome de Jesus. Então, Laísa, ela nasceu em 2012, né? Quando eu engravidei de Laísa, foi uma gravidez de alto risco. Aparentemente, eu pensei que ia ser tudo normal, tudo tranquilo, quando eu comecei a sentir muitas dores e sangrava. Foi a primeira gestação, e aquilo veio me preocupando. Eu fui ao médico, ele fez vários exames, disse que estava tudo normal, mas que era assim nos 3 primeiros meses, que poderia correr o risco de aborto, mas que eu deveria estar me resguardando. Então, não podia pegar peso, fazer esforço físico, até mesmo ter relações com, né? Vocês sabem. Não podia fazer nada que pudesse prejudicar a bebê. Aí fiquei um tempo assim, mas continuei trabalhando, porque meu trabalho não era esforço físico, continuei ativa, mas sempre sentindo dores e sangrava. E aí, quando chegou um certo tempo, eu comecei a ir muito no banheiro. Toda hora eu ia no banheiro, só que mãe de primeira viagem, eu nem comentei nada com minha mãe, com minha irmã, porque eu achava que era normal. Toda hora eu fazia xixi, Quando eu olhava na minha parte íntima toda molhada, eu disse, meu Deus, mas gravidez é assim mesmo. Quando chegou com 26 semanas de gestação, o bebê ainda está em formação. 26 semanas de gestação, eu comecei a sentir uma dor estranha. E quando eu cheguei em casa, eu fui no banheiro para fazer xixi e não parei mais. Eu disse, Ronaldo, está acontecendo alguma coisa de errado. Eu não paro de fazer xixi. Aí ele ligou para o médico, na época eu tinha um plano, aí ele ligou para o médico mandou eu levantar as pernas e ficar um tempo até tentar suspender, para então ir para a maternidade. Mas antes de concluir, eu queria dizer o que, nesse processo da minha gestação, as lutas, né, que eu passei. Logo quando eu engravidei, eu trabalhava em uma empresa onde assim, as pessoas assim, me admiravam, minha chefe me amava assim, ao ponto de dizer que iria me ajudar na faculdade, ela estava toda entusiasmada comigo, só que tinha um porém, ela não podia engravidar. E quando ela soube que eu engravidei, ela ficou assim, extremamente com raiva de mim, ela passou a ter pavor, ela não queria olhar para minha cara, ela se transformou totalmente. Olha o que a inveja faz. Né? Então, ela conseguiu assim, tomar pavor da minha pessoa. E eu já era cristã, nova convertida na época, mas eu já entendia que ali por trás tinha um inimigo, né, que ela permitiu entrar na vida dela por conta da inveja. E aí ela então começou a me maltratar, e mesmo assim eu segui minha vida. Aí quando foi em maio,
eu estava com um mês antes de ter Laísa. Em maio, eu estava com uns 24 semanas, 22 semanas mais ou menos. Quando eu fui trabalhar, aí minha colega falou, foi na semana do Dia das Mães, aí minha colega falou assim, Lio, feliz Dia das Mães, e me deu um abraço. Aí ela se levantou e disse assim, não faça isso, fulana, porque ela não é mãe. Enquanto o bebê não nascer, enquanto não for consumado, ela não é mãe. Aquilo, quando eu vi, eu quase desfaleço quando eu vi aquilo. Eu respirei fundo e olhei para ela de forma bastante educada e disse, fulana, desde o momento que Deus concedeu a semente aqui no meu ventre, eu já sou mãe. Aleluia. Porque desde esse momento, aqui já há vida. Aqui já há vida. Então, aqui tem uma vida e eu já sou mãe. Aí ela me olhou assim, tipo, porque eu dei essa resposta para ela. Não fui grossa, mas fui firme e disse isso para ela. Mas aquilo eu fiquei o dia todo no trabalho, né, pensativa, entristecida. E quando eu cheguei em casa, quem é mãe aqui sabe, a gente fica toda cheia de, né, toda melosa, tudo chora, tudo incomoda, ainda mais ouvindo certas situações. E aí quando eu cheguei em casa, eu disse assim, aí estava tendo um culto na casa de minha mãe. Aí eu nem quis entrar. Eu subi, fui para minha casa, aí minha mãe até achou aquilo estranho, mas eu não quis entrar, eu estava tão triste, aí eu disse, eu vou para o meu quarto, vou ficar lá no meu quarto sozinha, e comecei a conversar com Deus. Eu disse assim, oh meu Deus, será que eu vou ter minha filha? Por que eu estou sentindo tudo isso? Por que está acontecendo essa situação? E se de fato o Senhor estiver comigo, Pai, se de fato o Senhor estiver comigo, me dá uma mensagem para falar comigo, uma mensagem para falar com a minha filha. Eu não sou esse tipo de crente que diz, Deus, fala comigo e faz a roleta. Não sou, gente, mas nesse dia eu não sou, sabe? Que a gente tem essa menina, Deus, fala comigo, aí abre a Bíblia. Mas nesse dia foi de Deus. Eu peguei a Bíblia e disse, Deus, o Senhor precisa falar comigo porque eu estava muito triste, eu estava muito angustiada. E aí, quando eu abri a Bíblia, abriu em Jeremias, capítulo 1. Abram aí. Todos acharam? Jeremias capítulo 1 disse assim na palavra do Senhor, no versículo 4. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo, antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, naquele momento que eu abri minha boca para falar com a minha chefa, aquilo foi o Espírito Santo que já estava confirmando em meu coração e repreendendo a palavra de maldição sobre a vida dela. E repreendendo, e Deus só fez confirmar em dizer, antes que te formasse no ventre, ela ainda estava sendo formada. Ela ainda não tinha toda a formação. E aqui a palavra do Senhor é verdadeira. Então, se eu tinha dúvida naquela época, toda a dúvida caiu por terra no momento que eu cheguei em casa e Deus me deu essa palavra. Porque eu mesma não sei nem como eu busquei aquela autoridade e ousadia como nova convertida, e a gente sabe que no nosso trabalho a gente tem que ter um pouco de cuidado como vai se posicionar com os nossos superiores, mas ainda assim eu tive na autoridade de Cristo a ousadia de dizer que desde o momento que Deus plantou aquela semente no meu ventre, ali já tinha vida. Ali já tinha vida e eu já era mãe. E quando eu cheguei em casa, que Deus me deu essa mensagem, eu chorei, eu fiquei regozijada no Senhor. Mas o choro já não era mais de tristeza, era de alegria, era de esperança. Porque Deus, Ele mostrou que Ele estava comigo, que Ele não ia me desamparar. Só para vocês terem uma ideia, na minha gestação, foi tão sofrida que meu bebê não mexia. Todo mundo dizia, meu bebê está mexendo.
quando mexia, eu ficava numa felicidade. Mas por que não mexia? E olha que eu fiz todo acompanhamento. Os médicos, não sei o que aconteceu, que não identificava isso. Ela não mexia porque ela não tinha líquido na bolsa gestacional. Então, quando não tem líquido, o bebê ela cresce, mas ela não consegue, o bebê não consegue se mover, se esticar, ou seja, corre o risco de nascer com sequelas gravíssimas, corre o risco de membros não desenvolver por conta que não tem um líquido gestacional para o bebê se desenvolver. E eu não sabia, eu sempre achava estranho, eu fazia de tudo para ela mexer, ela não mexia, e eu achava aquilo estranho. E quando ela mexia, era uma satisfação para mim, eu ficava feliz da vida, eu queria mostrar para todo mundo, eu queria chamar, gente, minha filha mexeu. E aí todo mundo dizia, ela é dorminhoca igual a mãe. Mas, na verdade, a bichinha foi sem líquido para se mover dentro do ventre. E aí, quando eu cheguei na maternidade, foi uma quinta-feira à noite. Cheguei lá, infelizmente, né, meu plano não cobria particular, fui para o SUS. Quando eu cheguei no SUS, a médica nem fez exame de toque. Mandou eu voltar para casa porque não tinha aquele aparelho que fazia ultrassom. E como eu tinha parado de descer o líquido, eu voltei para casa. Parou o líquido, parou a dor, eu voltei para casa. Aí, mas ela disse, sexta-feira de manhã você retorna. Assim eu fiz. Só que aí, sexta-feira de manhã, eu já comecei a sentir mais dores. Aí, quando eu cheguei na maternidade, a médica que fez o exame de toque, ela disse assim, mãe, você estava prestes a parir em casa. Falta menos de 2 centímetros, né, que fala? Menos de 2 centímetros. Sua bebê já está nascendo. Mas vamos fazer de tudo para tentar segurar. E foi aquela correria. Aí tentou me dar um remédio na veia para tentar segurar. Só que aí ela fez alguns exames em mim. Quando ela fez o exame, isso eu já fui medicada para tentar segurar o bebê. Quando ela fez o exame, ela viu que eu estava com infecção urinária gravíssima, já altíssima, e eu não tinha um sintoma. Ela, mãe, sua infecção está muito alta. Infelizmente, eu não vou poder segurar esse bebê. Aí aquilo já me entristeceu, já me deixou desanimada. Aí eu já saí de cena, ela não falava mais comigo porque eu fiquei muito mal. Aí ela falava tudo para minha mãe e para minha outra mãe de consideração, que é a esposa de Gilberto, que é falecida hoje. Elas estavam juntas no dia. E o médico falava tudo para elas, dizendo, a sua filha está com a infecção muito alta e do jeito que ela está, a gente não tem como tentar segurar essa gestação. Ela corre risco de morte. Aí mãe falava, mas faça de tudo para salvar as duas, para salvar minha filha. Aí o médico disse, claro, se eu tentar fazer isso, sua filha pode morrer. Sua filha está com infecção muito alta. Você prefere sua neta ou sua filha? Foram com essas palavras. E aí minha mãe ficou triste, mas ela confiante, continuou ali orando, intercedendo, né, junto com a irmã Graça. E os médicos ali começaram a me dar, já tirou o remédio para segurar bebê, porque ele já descartou e deixou claro, é feto morto, não tem condições de a gente segurar, já está nascendo, a gente vai fazer a ultrassom para saber como está, mas é feto morto. Por quê? Porque ela está com infecção muito alta e com certeza o bebê já endureceu, a barriga ficou dura, com certeza esse bebê não vai vingar. E aí quando eu cheguei, isso 26 semanas, gente, é 6 meses, né? 26 semanas de gestação, iniciando o 6º mês. Aí quando eu fui fazer a ultrassom, o médico olhou assim e fez, mãe, você não tem líquido nenhum. Aqui, mesmo que sua filha venha a nascer, ela vai ter risco de fraturas, de sequelas físicas, porque ela não se locomovia no seu ventre. Ela não está nem se mexendo aqui. Eu fazendo a ultrassom, ela não está nem se mexendo. O coração está batendo, mas ela nem dá sinal. Então, assim, as chances de você... E fora a sua infecção. Então, a gente não tem como segurar uma gestação duvidosa e você correr o risco de vida. E aquilo, para mim, me deixou super abatida. Isso, eu cheguei lá às 7 horas da manhã, fiquei o dia todo vendo bebês nascer, ir para o colo da mãe chorando,
E a minha dor maior não era a dor física, gente. Era a dor de perder minha filha. Eu acho que eu desmaiava de dor. Quando eu vi um bebê chorar, eu acordava. E minha mãe ali do meu lado, orando, ali intercedendo, porque só podia ficar uma pessoa na época. E aí ela entrou na sala, e aí ela ali orando, pedindo a Deus. Eu acho que ela já não tinha mais palavras, né, para estar orando. E eu já ali com medo, né, de não poder sair dali com minhas filhas no braço. E aí, no mesmo momento, o que Satanás fez? Trouxe a mensagem que a chefa trouxe para mim, dizer que não ia, só seria mãe após fosse consumado. E quando eu lembrei aquilo, pronto, eu me desesperei, comecei a chorar. E logo veio a voz do Senhor assim, sabe, na sua mente, quando Deus fala forte no seu coração? Foi assim comigo. Tipo, não te falei eu que antes que estivesse no seu ventre, eu já te conheci, sua bebê vai vingar. Sabe, Deus me trouxe essa certeza. Eu não lembro as palavras que veio assim na minha mente, mas foi uma confirmação do Senhor. E aí eu lembrei do que Deus tinha falado comigo, e aquilo ali me trouxe novamente esperança. E eu comecei mesmo sentindo dor ali, confiando, orando, e eu acho que eu desmaiava de dor, e daqui a pouco eu voltava de novo, e desesperada, eu via sempre minha mãe ali do meu lado, não desistindo. E quando ela trouxe uma mensagem para mim, que está em Salmos, porque na verdade, irmãos, eu cheguei 7 horas e já era quase a noite, eu não tinha mais forças, eles estavam me dando remédio para abortar, eles não queriam mais fazer o parto. Só que como eles tinham me dado o remédio para segurar, aí eles depois começaram a me dar o remédio para abortar e o bebê não saía. E eu fiquei lá, porque esperando, enquanto isso tomando medicamento na veia, porque por conta da infecção, mas eles não tinham mais interesse em fazer aquele parto. E aí ela me trouxe a mensagem que está em Salmos 132, versículo 17. Aí ela disse para mim: ali farei brotar a força de Davi, preparei uma lâmpada para o meu ungido, cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele brilhará a sua coroa. Então depois, na hora, eu vou ser sincera, eu não conseguia captar nada do que ela estava me falando, porque eu sentia muitas dores. Mas depois eu vi o que Deus fez. Eu já não aguentava mais, eu estava sem forças, eu estava sem conseguir mais confiar, porque quando eu via que cada momento nascia uma criança e a minha estava ali esperando a ser abortada, aquilo me deixava ainda mais afligida. Então eu vi que Jesus, ele estava cuidando de mim, né? Que Deus estava ali cuidando de mim, fez ali brotar em mim uma força, o qual eu não tinha, uma força a qual eu já tinha perdido. E então, quando chegou uma equipe médica em dizer que estaria preparando toda a equipe para poder fazer o meu parto, no qual eles tinham me dado remédio para abortar. E de repente apareceu o anestesista, o cirurgião, aí estou falando que está errado, enfermeira, toda a equipe, foi uma equipe grande. E disse assim, mãe, falou com minha mãe, né? A gente vai levar ela para a sala de parto. Por quê? Porque a bebê não queria ser abortado. Aleluia. A bebê queria viver, a bebê queria vingar. E eles estavam ali esperando que ela viesse ser abortada. Né? Não sei se alguém aqui já passou por aborto. Quando a pessoa está no momento de aborto, eles dão remédio e deixam você lá, para ir perdendo. Se precisar, depois eles fazem a curetagem. Mas fora isso, eles dão remédio e deixam você lá, sentindo as dores até expelir. É isso que eles falam. E aí o que acontece? Quando falou isso para minha mãe, a gente foi para a sala de parto. E chegando lá, não deixaram minha mãe entrar. Na época até poderia, mas por conta da situação, da idade, ela estava muito preocupada. E como poderia ser algo, né, de risco, eles preferiram não deixar minha mãe entrar. Aí teve uma enfermeira, que eu lembro como hoje, que parecia ser um anjo de Deus na minha vida. Ela segurou na minha mão e disse assim, não fique com medo. Deus está contigo. Eu não vou ficar longe de você. Segure forte na minha mão.
Eu senti uma paz quando ela pegou na minha mão. Eu fiquei triste quando eu vi que minha mãe não poderia entrar e eu fiquei já com medo, mas aí ela veio e segurou minha mão e disse isso. Não tenha medo, não temas. Eu tô falando aqui, né? É Deus falando assim pro meu coração, não temas, crê somente. Às vezes Deus envia pessoas para dizer assim, ó, não temas, crê somente. Ela pegou minha mão e disse assim, não tenha medo, eu estou aqui contigo. Pense que eu sou aqui a sua mãe, pense que eu sou sua irmã, eu estou contigo. E quando ela pegou na minha mão, eu senti uma paz, eu senti uma tranquilidade. E aí a médica falou assim para mim, faça tudo o que eu te disser. Eu disse, mas doutora, eu quero que minha filha venha viver, eu não quero que seja um aborto. Ela disse, a gente vai fazer de tudo, mas a sua filha, sua bolsa gestacional já não tem mais líquido. Só que, antes de eu ir para a sala, lembrei aqui agora, tipo, expeliu muito líquido, não foi minha mãe? Muito líquido e muito sangue. Como não tinha líquido, do nada apareceu tanto líquido. Parecia que a bolsa tinha estourado naquela hora, de tanto líquido que saiu. E eles fizeram ultrassom e disse que não tinha nada, que ela nem conseguia mexer. E, de fato, ela ficou o dia todo teso. Ela não mexia direito. Não mexia. Ela não mexia, ela ficou teso na barriga. E aí eu fiquei... Aí quando eu entrei na sala, ela disse assim, eu vou... Nem fez cesáreo, era para ter feito cesáreo, mas como ela disse que já estava para nascer, ela fez um corte apenas e me mostrou como eu deveria fazer a força, porque qualquer movimento errado que eu fizesse poderia quebrar uma perna, um braço. Por quê? Porque ela ainda estava em formação. Os ossos não eram osso ainda, era tipo um nervozinho. Então ela disse assim, mãe, você precisa ter todo o cuidado. Tudo que eu te falar, você faz. Você vai fazer a força assim, assim, não fecha as pernas. Tenha cuidado, porque sua filha está em formação. A gente vai fazer de tudo para que tudo ocorra bem. E quando ela fez o parto e ela mandou fazer a força, na hora a Laísa nasceu. E aí eu fui fazer de novo a segunda força. Ela, mãe, não precisa, ela já nasceu. Só que era tão pequena que eu nem tinha sentido. Aí ela já nasceu, eu digo, já? E quando nasceu, ela me mostrou um negocinho pequenininho e disse assim, e ainda chora, mãe? Eu disse, mas tem que chorar. Aí ela disse assim, não, mãe, um bebê nessa idade gestacional não tem pulmão para chorar. E sua bebê não tinha nem como respirar direito no seu ventre, porque não tinha líquido. Então ela não era nem para chorar, isso é um milagre. Aí ela já gritava, chama a avó, chama a avó, chama a avó, porque ela queria dessa notícia. E aquilo me alegrou bastante. Ela disse, é grande, aqui tem quase 1 quilo. Ainda eu lembro como hoje, pegou pelas perninhas, assim, é grande. E pegou assim, tem quase 1 quilo. Por quê? Era o frango. O frango é mais gordo do que ela quando nasceu. Olha, na época, há 12 anos atrás, eu não tinha acesso a celular, né, de tecnologia e tal. E quando eu consegui, eles não permitiam entrar com celular. Era todo mundo revistado para entrar na UTI. Eu não tive a oportunidade de tirar uma foto como hoje, né? As pessoas conseguem. Mas se vocês vissem, vocês não iam aguentar de tão... Aliás, vocês veem hoje outros bebês nascer assim. Era assim, desse jeito. Aí, quando ela nasceu, eu fiquei feliz da vida, né? Porque ocorreu tudo bem. Aí eu queria pegar ela. Aí a médica, não, mãe, não pode. Ela vai correr para a UTI que a gente vai fazer o tratamento e tal. Mas ali já me deu alegria. E eu vi que elas se importaram com a mãe e foi lá correndo, chama a avó, porque chorou. E aí ela pesou logo Laísa e disse assim, sua filha tem 900 gramas. Eu fiquei feliz da vida, porque na ultrassom tinha dado menos de 600, mais ou menos isso, não foi? 600 gramas. Aí quando ela disse que tinha 900 gramas, aquilo já me alegrou mais ainda. E então, quando Laísa foi levada para a UTI, aí pronto, eu já saí de cena, não sei mais o que aconteceu, porque eles me anestesiaram geral para fazer a curetagem. E quando eu acordei, no dia seguinte, já foi procurando ela, desesperada, querendo saber cadê minha filha, cadê minha filha. Quando eu cheguei na UTI, aí a ficha caiu. Eu vi aquele negocinho pequenininho, com tubo de oxigênio na boca. Enorme, maior do que o rosto era pequenininho.
E eu disse, meu Deus, mas eu confio na tua palavra. Eu não vou dar ouvido à palavra do inimigo. O que vale é a tua palavra. Eu sei que o Senhor está comigo. E o Senhor vai me dar vitória. E aí o médico tinha dito para mim, ela pode nascer, mas ela vai ter sequelas gravíssimas, o médico da ultrassom. E eu disse, o Senhor vai me dar ela perfeita, Senhor. Porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Pai. Eu fiquei ali olhando para aquela incubadora e eu disse, Senhor, por favor, me ajude. Não permita que o inimigo venha prevalecer. Porque o Senhor é comigo. O Senhor é o meu Deus. O Senhor não vai permitir que o inimigo triunfe sobre mim. No momento que minha mãe trouxe aquele salmo de 132, eu não entendi. Mas depois que eu saí da maternidade, eu entendi o porquê. Porque Deus estava dizendo assim, ó, eu vou te dar força, eu vou dar força à sua filha, eu vou dar vida. E o inimigo, ele vai ser envergonhado e vocês não vão perder a vitória. E quando eu vi aquele negocinho tão pequenininho, vocês davam para ver o órgão por dentro, só para vocês terem noção. A pele era finíssima, finíssima. Aí eu voltei, porque não podia ficar muito tempo em pé. Aí quando eu... A partir daí então, eu disse à médica, eu não saio daqui enquanto eu não sair com a minha filha, porque a gente tinha opção. Primeiro eu fiquei fazendo o tratamento durante 5 dias, eu fui uma semana, mas depois eu estava de alta para ir para casa. Eu disse, eu não vou embora enquanto minha filha não estiver nos meus braços. E fora, meus irmãos, que morria bebê todos os dias quase naquela maternidade. Então aquilo já me deixava preocupada. Eu disse, eu não saio. Porque ela disse, você pode ir para casa e depois você pode ficar voltando. Eu disse, não, tem como eu ficar? Ela tem um alojamento das mães que queiram ficar, que mora no interior. Eu disse, eu quero ficar. Se posso, eu quero ficar. Fiquei lá quase 2 meses com Laísa. Faltavam uns 4, 5 dias para 2 meses lá na maternidade. Não saía para nada. Aí todos os dias eu estava lá, orando, louvando, junto com outras mães. Eu vi situações terríveis. Eu sei que Deus me levou ali para poder também ajudar outras pessoas, para poder também evangelizar outras pessoas. Porque eu vi as situações onde uma mãe fez assim, Deus não foi o Senhor que me deu porque permitiu que ele morresse. E pegou a Bíblia e rasgou. E rasgou na frente de todo mundo. O marido chorava por conta da atitude que ela fez. Não foi nem por conta do bebê que havia morrido. E ele parecia ser mais firme na fé do que ela. E ele falando com ela, não faça isso. Deus sabe de todas as coisas. E ela rasgou a Bíblia. E ela disse que Deus não era com ela. E eu via pessoas em depressão, ficando louca ali dentro. À noite, quando a gente ia dormir, tinha mães que se desesperavam e acordavam e diziam assim, ora por mim, com um olhar de louco me olhando. E eu, meu Deus, eu sozinha, nova convertida, eu ligava para minha mãe chorando. Eu disse, minha mãe, eu preciso sair desse lugar, mas eu não posso deixar minha filha. E eu não sabia como agir naquele momento. E eu numa sala onde só tinha eu de evangélica. Aí eu pedi a minha mãe para orar por mim lá, para me ajudar. A igreja me ajudou em oração. Eu lembro que teve um dia que o pastor Ricardo até estava lá em casa, e nesse dia ele fez uma oração por telefone. E aí ele começou a orar por mim, e aí começou a me dar assim mais força, né, para eu conseguir lidar com aquela situação. Porque a mulher, depois que ela tem um filho, ela passa por esse processo pós-parto, né? E a pessoa pode ficar até louca. Então tinha mães lá que ficavam tipo loucas mesmo. Tinha mães que queriam deitar em cima da criança, fazer coisas assim terríveis. Aí eu disse assim, meu Deus, que loucura é essa, Senhor? Mas eu vou sair daqui com a minha vitória. Aí todos os dias eu ia lá na UTI, orava, ficava. Aí teve um momento que a enfermeira disse assim, mãe, hoje você já vai poder carregar sua filha e colocar é mamãe canguru, que ajuda o bebê a desenvolver. Você pode ficar um turno com ela assim, depois descansar. Eu queria ficar o dia todo. Eu só saía para comer e voltava. Mas eu ficava o dia todo com a mamãe canguru aqui. Eu enrolava ela. Tanto é que ela cresceu querendo dormir aqui, ó, em cima da mãe e do pai. Aí chega uma mãe, filha, não dá mais. Chega. De tanto que ela ficou em mamãe canguru. Aí eu lembro que teve um dia que a enfermeira falou assim mesmo, não, uma das mães falou assim mesmo,
Ô mãe, cadê sua filha que não está na incubadora? Eu disse, ela está aqui. De tão pequenininha que era. Eu estava sentada naquelas cadeiras, e aí botou o lençol, a gente fica com a pele nua, e aí bota o bebê para sentir o nosso peito bater e enrola todo. Eu disse, está aqui, ela se acabou de dar risada. Eu já ria nessa época, eu já não tinha mais medo, né? Porque eu só fazia chorar ali dentro. Aí quando ela... Aí toda vez, toda noite pesava. Ainda tinha um peso, viu, do franguinho. Toda noite. Aí quando ganhava 10 gramas, era festa lá em casa, não era não, família? Gente, Laísa ganhou 10 gramas, Laísa ganhou 5 gramas, era motivo de festa. Porque para um bebê que nasce com menos de 1 quilo, ganhar isso é festa. Quando perdia, ainda tinha dias que perdia. Teve uma época, antes de ela começar a ganhar, porque como se não bastasse ter nascido com 900 gramas, ela ainda perdeu, foi para quase 600 gramas. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, ela foi uma das bebês que recuperou rápido na UTI, porque ela só ficou 2 dias naquele balão de oxigênio. Depois ela ficou só com oxigênio fininho no nariz e depois o oxigênio na incubadora. E aí fizeram vários exames nela também para ver se teve alguma sequela, algum dano. E para a honra e glória do Senhor Jesus, não estava identificando nada. Porque Deus, Ele me deu minha filha perfeita para a honra e glória do Senhor Jesus. E aí quando eles disseram, mãe, hoje ela já vai poder ir para o quarto ficar com você. Porque ela já tem 1,5 kg. Eita, que foi festa. Aleluia. 1,5 kg, gente. É um bebezinho ainda pequenininho, né? Mas para mim foi festa. Meu bebê estava crescido. Aleluia. Aí eu disse 1,5 kg. Ela disse, mas assim, mãe, para você não ficar cansada, porque vai ser difícil esses dias agora você com ela. Você vai para casa, descansa. Eu disse, não vou. Ela, não, você precisa ir. Eu disse, não vou. Ela, então tá certo. Então só durma em casa hoje. Aí disse, Ronaldo, vem me buscar, que eu vou dormir em casa hoje. Mas saí da maternidade quase 10 horas. Dormi em casa de manhã cedo. Já estava lá de volta. Aí já estava preparada para enfrentar ali no quarto com ela. Fiquei eu e mais 3 bebês, né, com as mães. Já nessa fase de recuperação para ter alta, de crescimento, na verdade, né? Porque graças a Deus ela não teve mais nada, a não ser aguardar o crescimento. E nesse mesmo quarto, teve uma mãe que teve alta. A mãe não podia ter mais filho, o bebê nasceu, não foi nem prematuro, foi com problema de coração. Só que ela não sabia. Aí teve alta, ficou 2 ou 3 dias em casa. Quando ela retornou, foi gritando de madrugada. Ela gritava tanto, que todas as mães que estavam lá nos alojamentos sentiram a mesma dor. É terrível. Eu chorava pela mãe. Ela gritava porque o bebê dela tinha falecido depois da alta. E a gente ali naquela situação, a gente se via naquela situação. E aí todas as mães naquela mesma comoção e chorando junto com ela. E os médicos choraram, né? Os médicos choraram porque o bebê saiu de lá bem e de repente voltou nessa situação já sem vida, não teve chance de fazer a cirurgia. O cirurgião já estava vindo, mas não teve chance. E aí teve outra situação que a mãe teve alta, só que foi essa mãe que eu disse que estava com depressão, que queria deitar em cima do filho. E eu continuei lá. Quando eu soube, a mãe tinha asfixiado, como é que fala? A criança. Foi um baque atrás do outro. Aí chegou lá desesperada para tentar dar socorro, mas não teve jeito. Eu disse, meu Deus, que situação. E assim, o que eu aprendi com isso, que eu sei que em tudo a gente tem que ser grata ao Senhor, independente do qual seja a resposta de Deus para as nossas vidas. A gente precisa ser gratos, né? Agradecer. Né? E eu sou grata a Deus, porque Deus ele me levou àquele lugar para viver algumas experiências e me mostrou que poderia ter acontecido comigo, mas Ele me deu a oportunidade de ser mãe. Ele me deu a oportunidade de hoje eu poder estar com a minha filha, né, junto comigo e minha família. Ele me deu a oportunidade de viver isso. E eu tenho certeza que Ele já deu a muitas outras pessoas também. Mas há situações e situações
Quando a Issa tinha 5 anos, meu sonho era ter 2 filhos. Eu engravidei. E, de novo, passei por uma situação difícil. Perdi a criança dessa vez. Com, acho que 3 meses, não foi? Acho que 3 meses. Ou ia fazer 4 meses. O coração estava bem fraco e os médicos dizem, não tem nada de errado. Tente novamente. Só que aí eu já não quis mais. Perdi o bebê, fiquei muito triste com isso. E ainda o médico me deixou quase 7 dias, foi um período de carnaval, com um feto morto dentro de mim, porque ele disse que era para guardar, expelir, o corpo expelir. Só que é o seguinte, quando a gente sabe que está com feto morto ou com a situação, o corpo luta contra aquela situação. Agora, quando você não sabe, o corpo até pode expelir, mas você sabendo, o corpo sem querer, sem você querer, o corpo vai lutar contra aquela situação. Então, eu passei quase o carnaval todo naquele período com aquele feto morto e aquilo me deixando triste. Eu disse, minha mãe, bora foi no Menandro que eu fui, eles mandaram aguardar. Bora na outra maternidade, na Cajazeiras, para ver o que é que eles fazem, porque eu não suporto mais. Ronaldo, nessa época, estava trabalhando, eu não quis esperar nem para o outro dia, porque eu acordei naquele dia decidida que eu não iria continuar com aquele feto morto dentro de mim. E aí eu fui, junto com minha mãe, lá para Cajazeiras, chegou lá, o médico disse, já era para você ter vindo, porque eu corria o risco de também pegar uma infecção, porque demorou muito tempo. Então você vê o que é, né? Pessoas sem amor no que está fazendo. Ele mandou aguardar o corpo expelir. A pessoa que não tem conhecimento na área vai ficar aguardando ao ponto de pegar uma infecção e correu até o risco de vida. E graças a Deus, né? Deus não me deu essa oportunidade de ter o segundo filho, mas eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito. Eu agradeço a Deus por todo o cuidado, por todo amor, né, por todo o zelo que Ele tem feito na minha vida. Eu agradeço a Deus pela vida da minha filha. Vem aqui, filha, para... Todos acho que já te conhecem, né? Essa menina aqui. Que nasceu com 900 gramas, chegou a pesar 600 gramas. Eu vou pedir para o irmão colocar aí as fotos. Infelizmente, eu não tenho fotos dela pequenininha. Aqui, a minha barriga foi desse tamanho, ó. Não cresceu muito. Aí foi no Dia dos Namorados. Aí eu tinha 1 semana antes de ter ela. 1 semana. E aí eu forçava para a barriga ficar grande, viu, gente? Porque eu queria mostrar. A barriga nem cresceu muito. Pode passar. Aí ela já tinha 1,5 kg. 1,5 kg. Foi. 1,5 kg aí. Quando ela foi pro quarto, foi quando já podia tirar foto. Antes não podia. Pode passar. Aí, 1,5 kg. Aí era a fisioterapeuta dela. Aí pra mim ela já tava grandinha. Pode seguir. Aí foi o papai babão que foi visitar. Aí o Ronaldo ia visitar ela e ficava dormindo junto com ele, eu preocupada de ele derrubar. Olha lá, acho que tá cochilando ali, não tá não? Aí ela já tava bem grandinha, mas infelizmente eu não tenho foto dela menorzinha. Pode seguir. Aí já tá grandinha, ó. Aí já tava em casa, já tinha... Gente, só pra vocês terem ideia, aqui ela já tinha quase 1 ano. Foi isso mesmo, quase 1 ano. Só que ela era molinha. Ela parecia que... Tanto é que eu achava que ela tinha síndrome de... Aquele, né? Por conta que ela não segurava a cabeça, ela não... O corpo dela era todo mole. Ela tinha 1 ano, mas o corpo era ainda de bebê. Mas a médica explicou que era o tempo de ela crescer fora da barriga. Pode seguir. Pode adiantar. Aí a outra vovó... Eu enchia de roupa para ficar grande. Aí é mais roupa do que gente. É muita roupa aí, viu? Eu comprava roupa para encher. E a roupa era tudo pequenininha. Ela não aguentava mais de fotos. Pode seguir. Só?
Tinha uma pequenininha, não botou não? Aquela no colo de Ronaldo? No colo? Ah, então. Eu não tenho foto dela pequena, na época não tinha como. Mas aí já a partir de 1,5 kg. Na foto parece até ser grande, mas era bem pequenininha mesmo. Bem pequenininha. Aí eu lembrei agora de uma situação que quando eu fui na UTI, depois de uma semana visitando, eu não achei a orelha dela. Aí eu disse, enfermeira, ela tá sem orelha e era tapado. Ela, não, mãe. Ela ainda tá formando a orelha. Aí tem que tirar, desgrudar. Tinha que desgrudar a pelezinha para a orelha ser formada ali na incubadora. Ela tinha uma pele no formato da orelha, não tinha cartilagem, então colou. Aí eu disse, ai, que susto. Ela, mãe, inclusive você não pode tocar nela assim porque é uma agressão. Você tem que, porque era uma agressão. Quando podia tocar, não podia alisar porque era uma agressão. Então foi todo um cuidado. E eu segui à risca tudo isso. E para a honra e glória do Senhor Jesus, está aqui minha filha. Né? Bem, cresceu rapidamente. A médica nem acreditou que ela cresceu tão rápido, porque com 1 ano e meio para 2 anos, ela já estava bem desenvolvida. Ela chegou a precisar fazer dieta, porque a médica disse tem que alimentar no horário certo, porque ela não acordava para comer, por conta que ela ainda se sentia na barriga, então ela não acordava. A médica disse tem que acordar ela para ela comer, para ela desenvolver. A gente seguiu a risca, e aí ela não conseguia mamar. Por que ela não conseguia mamar? Porque ela não tinha pulmão para puxar, né? A irmã está perguntando. Ela não tinha pulmão para puxar, então ela não conseguia mamar. Ela tomava num copinho ou em uma seringa. E antes disso, ela tomava na sonda. Tanto é que até um dia desse tinha marca, não era, mãe, da sonda? Ainda tem, né? A marca da sonda, porque ela tomava na sonda. Aí depois foi no copinho, na seringa, e eu tirava o leite e dava para colocar nesse copinho ou na seringa. Aí quando ela foi para o quarto, a médica pediu para que eu forçasse para ela mamar. Mas ela já estava tão mal acostumada a achar no mole que ela não queria mamar mais. Mas mesmo assim, ainda eu insisti. E sou grata a Deus, né, porque hoje minha filha está aqui, firme e forte, com saúde, sem nenhuma sequela, crescendo na graça, na sabedoria, no conhecimento de Deus. E eu agradeço muitíssimo a Deus por esse momento. Né? Então, assim, eu quero deixar para os irmãos que, independente qual seja, né, o milagre que Deus te proporcionou, a cura, né, a bênção, não olhe isso como pouco. Olhe isso como coisas grandes que Deus fez na sua vida. Porque Deus, ele é misericordioso. Muitos queriam poder ter essa oportunidade de hoje estar com um filho nos braços e não pôde. Então, por que não voltar e agradecer? Então, a gente precisa ser grato em tudo. Né? E inclusive, ela ia cantar um louvor, mas ela disse que consegue assim mesmo, rapidamente, se o irmão puder ajudar ela. Mas a garganta dela está bem ruim. Mas você consegue, né, filha? Pronto. Aleluia. E assim, quando Deus me deu a oportunidade de chegar em casa, ainda teve essa parte. Teve uma irmã de uma outra igreja que chegou lá na rua procurando uma mãe que tinha acabado de dar luz. Ela não me conhecia, mas Deus tinha direcionado ela naquela rua. E aí, foi uma pastora até, aí ela disse que, aí disseram, não, quem teve bebê recentemente foi fulano de tal. Ela foi lá na minha casa me procurar. Quando chegou lá, ela disse que Deus tinha livrado minha filha de morte e que Deus iria levantar ela como profeta, como um levita para fazer a obra do Senhor. Ou seja, Deus mais uma vez confirmou, como ele tinha me dito lá em Jeremias capítulo 1, que levantaria minha filha como profeta entre as nações. Porque desde o meu ventre ela já havia sendo santificada, ela já havia sido conhecida por Deus. Desde o meu ventre ela já tinha sido cuidada por Deus. E ele ia levantar ela como profeta para fazer a obra do Senhor. Então, em nome de Jesus, eu peço aos irmãos que fiquem de pé e confiem naquilo que Deus já garantiu para vocês. Confie naquilo que Deus
Senhor já prometeu, independente de qual seja a circunstância, Deus ele é fiel para cumprir. Eu agradeço assim a minha participação. Pode cantar, filha. Glória a Deus, aleluia. Não foi fácil te encontrar aqui. Minha filha está fazendo. Aleluia. Me falaram que o Senhor pode curar. Se não fosse Jesus, passa lá em casa. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família, pra cima, pra cima, pra cima. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. A casa é tua, é tua, é tua. Aleluia. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Vai na minha casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe com a estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Obrigado, Senhor! Agradeço a minha participação. Glória! Aleluia!